Olá, eu sou Edson Moreira e esse é mais um podcast da MCSC Brasil para abençoar a sua vida. Ok, gostaria de falar com vocês neste momento sobre alarme para os líderes. Quem é motorista de caminhão, de carro, veículo, sabe que lá tem uma luz indicadora quando o óleo, a pressão do motor, a temperatura da água, quando algum equipamento deixou de funcionar, então essa luz acende, ou mesmo quando se esqueceu um freio de mão puxado, existe uma lâmpada no painel que vai alertar que algo não está 100%. Então, eu gostaria de falar hoje para vocês sobre alarme para os líderes. O meu intuito neste podcast é ajudar você a se tornar um líder íntegro. Nós precisamos que Deus e as pessoas nos alertem quando estivermos falhando em viver ou liderar de forma eficaz. Como eu disse, as lâmpadas indicadoras de alertas no painel do carro, ou mesmo em alguns prédios públicos ou privados, eles possuem esses alarmes indicadores que vão emitir sinais, sirenes, avisando que algo está errado. Então, o primeiro alarme para você que é um líder, ou para você que almeja crescer e ser um líder, o primeiro alarme é: o meu andar pessoal com Deus está em dia? Primeiro alarme: o meu andar pessoal com Deus está em dia? Veja que Moisés, um personagem bíblico, ele tinha esse andar pessoal com Deus diário. E ele estava na montanha 40 dias. Diz que quando ele desceu da montanha, ninguém conseguia fitar o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés resplandecia. E por isso foi necessário ele pôr um véu. Eu faço uma pergunta. Você ouve da parte de Deus diariamente? Diariamente, você escuta Deus falar contigo pela palavra, pela sua meditação, seu devocional? Os outros podem sentir que você está na presença de Deus? Quando alguém se aproxima de nós, ou quando alguém nos escuta falar, essa pessoa sente que nós estávamos na presença de Deus? Estamos vivendo diariamente na presença de Deus? Se não, então esse alerta, esse alarme vai soar. Primeiro, o meu andar pessoal com Deus está em dia. O segundo alarme para os líderes é: eu estou mantendo as minhas prioridades em ordem? Eu estou mantendo as minhas prioridades em ordem? Você está vivendo o que diz ser o mais importante para você? O que é o mais importante? E aqui eu me lembro de uma ilustração de uma mulher que estava passando uma grande dificuldade. Ela estava na beira do rio lavando roupa e reclamando da vida, e muitos filhos para dar de comer, e o marido tinha abandonado ela, e ela estava numa situação muito paupérrima. E ela queria tanto uma oportunidade. E aí apareceu um ser e disse para ela: olha, você quer mudar de vida, eu vou te dar um presente. Você vai ali naquela caverna, lá dentro você vai encontrar um tesouro, e você pode pegar o que você quiser para você poder viver bem. Só que você não esqueça o principal. E aquela mulher, por não poder deixar o filhinho pequenininho de 1 ano tal em casa, ela levou, e ele estava ali próximo, debaixo de uma árvore, agasalhado, enquanto ela lavava a roupa. E ela pegou o menino e entrou na caverna.
E lá quando ela viu muitas peças de ouro, de prata, diamantes. E ela começou a catar aquelas coisas, colocou o menino assim, a criança sentadinha no chão, e começou a catar as coisas, foi catando, pegando, e foi pondo nos seus bolsos, no sutiã e etc. E os braços já tudo abarrotado, tudo cheio, coisas penduradas no seu pescoço. Só que aquele ser disse para ela que ela teria assim uns 3 minutos e depois a porta ia se fechar e não se abriria mais. E aí ela catou e pegou, e o tempo já ali, ela achando que o tempo estava findando, estava acabando, e pegou o máximo que ela pôde. E aí a pedra já começando a se fechar, a montanha e tudo, e ela sai correndo. E aí quando ela está lá do lado de fora com muita riqueza, ela se dá conta que esqueceu a criança dentro da caverna. Então, eu estou mantendo as minhas prioridades em ordem. Coloque o que é prioridade acima do que é importante. Existe coisa que é importante na nossa vida, mas existe coisa que é prioridade. Você está vivendo o que diz ser o mais importante para você? Outra pergunta que eu faço é: você agenda as suas prioridades? Você escreve, você tem uma agenda do que você vai fazer primeiro? O terceiro alerta para os líderes é: eu estou me fazendo as perguntas difíceis. Eu estou me fazendo as perguntas difíceis. Por que você faz o que faz? Ou seja, qual é o motivo por que você faz as coisas? Esse motivo é um motivo real, um motivo honesto, é um motivo ético, é um motivo decente? Como você persegue os seus objetivos? Qual a sua posição? Por que você faz o que faz? Então você precisa rever se as motivações do seu coração são corretas ou são más ou são boas. O quarto alerta é: eu tenho alguém com quem prestar conta, eu tenho alguma autoridade com quem eu presto conta. Quem é o seu líder? Quem é o seu mentor dado por Deus para quem você presta contas? Toda pessoa que não presta contas da sua vida a alguém, ela vai se tornar um anárquico, ela vai se tornar uma pessoa irresponsável. Então é importante que você tenha alguém da sua confiança, que você possa pedir orientação, conselhos. Quem é filho tem os pais, quem é discípulo tem os pastores, tem os líderes, né? Então você precisa ter pessoas com quem você preste conta, alguém que quando vê você incorrendo em falhas, em erro, ela seja tão sincera que chega para você e diga: você está errado nisso, isso não é bom o que você está fazendo. Então, o quinto alerta aqui, alarme para os líderes, é: eu estou ouvindo o que Deus está dizendo a todo o corpo de Cristo? Eu estou ouvindo o que Deus está dizendo a todo o corpo de Cristo? Ou seja, algumas pessoas, elas têm uma visão tão estreita de Deus, que Deus tem como base somente o seu mundinho. Então, nós precisamos ser pessoas que temos uma mente ampla, uma visualização. Nós não devemos achar que Deus só age na nossa comunidade, na nossa igreja. Deus, ele tem a sua multiforme graças, multiforme maneira de agir, de operar, de conduzir. Então Deus tem um povo na face da terra. Então, eu estou ouvindo o que Deus está dizendo a todo o corpo de Cristo, ou eu acho que somente eu estou certo, somente eu é que tenho a verdade, entre aspas. Então isso é um alerta também, um alarme para os líderes. Eu estou preocupado demais em construir a minha própria imagem? Eu estou preocupado demais em construir a minha própria imagem? Você está preocupado com o que vai parecer ou o que os outros vão pensar de você? Então, quando nós estamos preocupados demais com a nossa imagem, o que os outros vão pensar, a gente deixa de viver o melhor de Deus na nossa vida. Você precisa viver focado nos seus sonhos, nos seus projetos, né? E não ficar
preocupado com o que A ou B ou C vão estar falando, dizendo. O sexto alarme, o sétimo alarme, melhor dizendo, você está excessivamente impressionado com a crítica ou com o elogio? Você está excessivamente impressionado com a crítica ou com o elogio? Você acredita em tudo que as pessoas dizem? Você fica abalado com a opinião dos outros? Olha, você precisa aprender algo que quando você decide liderar alguém, liderar pessoas, liderar uma empresa, liderar numa igreja, a opinião das pessoas, o que elas vão dizer, o que elas vão falar, isso não pode parar você. Você não pode estar preocupado com a crítica ou sempre estar buscando os elogios. Existe um provérbio que diz o seguinte, um provérbio bíblico: o homem é testado pelos elogios que recebe. E aí eu fiz um complemento que diz o seguinte: o homem é testado pelos elogios que recebe e até pelos que não recebe. Então, se você faz algo e você é elogiado, graças a Deus. Se você faz algo e você não é elogiado, não fique zangado, não fique com raiva. Deus, ele vê e Deus vai te recompensar. Então, meu querido, meus amados ouvintes, escute. Eu sou solitário em meu ministério. É o oitavo alarme para os líderes. Eu sou solitário em meu ministério. Você tem a tendência de ser independente? Ou você construiu uma rede ou uma equipe à sua volta? Algumas pessoas, elas querem simplesmente trabalhar sozinhas, fazer tudo só. Então eu sou solitário em meu ministério, em minha empresa, em meu trabalho. Eu não procuro conselho, orientação, eu não procuro ajuda de ninguém. E isso é muito ruim. O bom é que você construa uma rede, uma network, onde você possa ter pessoas à sua volta que possam te ajudar. E o nono alarme para os líderes é: eu tenho consciência das minhas fraquezas. Um líder que acha que não tem fraqueza, ele já fracassou. Então, eu tenho consciência das minhas fraquezas. Você já reconheceu suas fraquezas? Você já reconheceu naquilo em que você não é bom, naquilo que você não domina? Você trata delas ou você ignora essas fraquezas? Você, para ser um líder de sucesso, precisa tratar essas fraquezas. E por último, o 10º alarme para os líderes é: o meu chamado está constantemente diante de mim. Ou seja, a minha missão, o meu chamado, o chamado divino, o chamado de Deus para mim é a paixão a cada semana para que eu possa servir a Deus e as pessoas. Então, o meu chamado, o chamado de Deus que Deus dá para mim é a paixão a cada semana para que eu possa servir a Deus. Essa sua paixão, esse chamado que Deus te deu, seja numa empresa, seja na vida secular, seja na igreja, o seu chamado divino dar a você paixão a cada semana para servir a Deus aí onde você está? Se sim, então você é uma pessoa abençoada. Então, meus queridos, fica aí com essa reflexão, com esses alarmes para os líderes, que você possa ser uma pessoa abençoada. Como você dá a Deus prioridade em sua agenda diária? Você tem prioridades? Você tem vivo esse seu chamado? Então, que Deus em Cristo te abençoe. Espero que você possa ser alertado por esses alarmes para os líderes. Deus em Cristo te abençoe. Tenha uma excelente semana.